possa nos ajudar nessa tarefa de trazer reflexões sobre o dinheiro e a família. Antes temos que trazer à lembrança 2 episódios que Jesus lidou com a questão do dinheiro, instruindo não apenas aquelas pessoas que estavam ali recebendo os seus ensinamentos, mas a humanidade para todo o futuro, trazendo para nós elementos de compreensão de como devemos encarar as riquezas, os bens materiais. Há 2 passagens do Evangelho que são muito importantes para compreendermos se devemos ou não reter algo em nossa vida, o quanto as coisas materiais são importantes na nossa evolução como espíritos. São passagens que são independentes, são isoladas, mas que juntas nos permitem reflexão. Há aquele episódio do moço rico, que já há muito tempo cumpria os deveres que a lei mosaica determinava para se ganhar a vida espiritual ou a vida do futuro, como eles imaginavam naquele tempo. E ele se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que eu devo fazer para ganhar esse reino dos céus? Porque Jesus já fazia as pregações falando do reino. E Jesus então disse para ele: cumpra a lei, se referindo aos mandamentos que Moisés reuniu e que ficaram conhecidos como os 10 mandamentos. E ele disse que já fazia isso. Então Jesus percebe naquele momento que aquele ser tinha um desejo de algo a mais. Desejava transcender aquela vida rotineira, aquela vida comum, aquela forma de lidar com os bens materiais como ele vinha tendo. E aí então Jesus propôs àquele espírito o grande desafio da vida dele. Disse assim: vá, vende tudo, dá aos pobres e venha me seguir. E o moço ficou muito contrariado, porque como ele poderia dispor de todos os seus bens, ficar pobre e seguir Jesus? Depois, quando ele se retirou triste, foi que Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, se referindo àquela linha grossa comum na época, e não ao animal propriamente, do que um rico entrar no reino dos céus. E essa colocação de Jesus levou muitos cristãos séculos mais tarde a acreditarem que Jesus tinha condenado as riquezas, que Jesus condenava os bens materiais. E esquecem outro episódio importantíssimo, em que Jesus falou dos bens materiais e das riquezas e tratou de maneira diferente aquelas riquezas. Foi o episódio de Zaqueu, uma passagem belíssima de um homem que também lidava com as questões materiais, questões financeiras, era chefe de cobradores de impostos, e ele, num certo dia, vendo Jesus ali se aproximar, querendo conhecer Jesus, subiu a uma árvore e ficou observando Jesus, já que a estatura dele não permitia ver Jesus facilmente, porque a multidão cercava Jesus. Então está lá Zaqueu, feliz por ter conseguido aquele lugar para observar Jesus. E imagine a alegria que ele deve ter experimentado quando Jesus se dirigiu a ele e disse: Zaqueu, desce da árvore, eu preciso passar esta noite na sua casa. Eu fico pensando a alegria de você receber de Jesus esse autoconvite, de passar a noite na sua casa. Alguns intérpretes do Evangelho dizem que Jesus já deveria conhecer Zaqueu para ter essa ousadia de se oferecer, de se hospedar na casa de Zaqueu. Mas certamente Jesus sabia que ali estava um espírito a ponto de uma grande renovação na sua vida. Faltava um pouco mais para ele tomar uma atitude diferente a partir daquele momento. E aí então Jesus passa a noite, não dormindo, mas conversando, instruindo, anunciando aquele reino maravilhoso que até hoje nós aguardamos se instalar dentro de nós. E aí então, ao término ali das colocações de Jesus, Zaqueu faz uma proposta, uma renovação de vida. Ele diz: mestre, eu vou dar metade dos meus bens para as pessoas pobres. As pessoas que eu lesei, eu vou recompensá-las se eu as prejudiquei em algum momento da vida. E aí Jesus diz: nesta noite entrou a salvação nessa casa. É interessante que para Zaqueu, Jesus não mandou ele pegar e dar toda a sua riqueza, ele pegar e dar a outra parte. Jesus não recriminou a decisão de Zaqueu. Pelo contrário, Jesus disse que ali estava então a salvação.
porque ele se conscientizara dos seus erros, ele percebeu que tinha agido mal com os bens que ele tinha, que ele se dispôs a reparar esses erros. Então nós vemos que a forma que Jesus lidou com as riquezas do homem que vive na terra são de maneiras diferentes. Porque para cada espírito, para cada ser em evolução, a riqueza irá representar alguma coisa diferente. A riqueza irá representar experiências diferentes. Por isso que ela não é má em si mesma. Por isso que o dinheiro não é mau em si mesmo. Mas sim a forma como nós conduzimos hoje. A forma como nós conduzimos a nossa vida para retê-lo ou não, para abrir mão dele no momento oportuno ou retê-lo enquanto ele ainda é necessário para as nossas experiências. Essas informações, então, nos ajudam a pensar sobre o que fazer com os nossos bens materiais, com o nosso dinheiro. Deveríamos hoje não estar absolutamente preocupados em nada com a questão material, com a questão financeira, e seguir a recomendação que Jesus deu ao moço rico de dar tudo e viver uma vida voltada para os pobres, para a vida espiritual apenas, ou vamos ocupar aquela posição como Zaqueu, vamos nos desfazer de uma parte que nos pertence e concentrar a nossa vida naquilo que é mais importante, ou vamos continuar ajuntando a riqueza. Quando nós pensamos no quanto o dinheiro pode proporcionar de bem-estar, de progresso material à humanidade, nós vamos chegar à conclusão que ele é importante, que reter o dinheiro, desde que ele trabalhe a favor da sociedade, ainda na nossa condição evolutiva, ele é importante. Mas como saber, no momento da nossa existência, o que fazer com o que nos pertence? E ainda mais na questão da família. Como orientar, como conduzir os nossos filhos para o uso sábio, o uso acertado do dinheiro. Vamos nessa tarde então trazer algumas ideias para a reflexão, lembrando que nós não teremos condições de explorar todo o tema. Não teremos talvez condições de atingir todas as questões que envolvem tantas famílias diferentes, de tantas relações diferentes que há entre as pessoas e principalmente as provas que cada um tem nesse setor da vida. Porque todos nós, certamente, trazemos algum tipo de experiência a aprender em relação aos bens materiais. Então, tudo que nós vamos falar na tarde é para nos ajudar a refletir. E certamente nós vamos encontrar, dentro das nossas orações, das nossas meditações, a inspiração do alto que irá nos conduzir da forma mais sábia para a aplicação desse bem que Deus nos proporcionou no mundo para o nosso progresso, o dinheiro. Então, já iniciando as nossas reflexões sobre a família e o dinheiro, vamos puxar uma primeira ideia, então, para nós começarmos a pensar que o nosso contexto socioeconômico tem uma relação direta com as nossas provas e expiações. Se nós somos ricos ou pobres, se vivemos num país em que a economia é estável ou não, isso tem a ver com a nossa evolução espiritual. Por isso que a nossa atitude frente às condições financeiras, econômicas que nós vivenciarmos, deve nos levar à reflexão. O que eu tenho a aprender com essa experiência? Nosso país, historicamente, sempre teve muitos problemas econômicos, oscilações muito grandes na nossa economia, que nos levaram a períodos raros de fartura e longos períodos de escassez. Isso incentivou em nós um aprendizado importante, o quanto nós desenvolvemos a caridade e a solidariedade nos momentos de crise. Há um tempo atrás eu me lembro que algumas pessoas comentaram algo assim, que hoje aquela caridade material de fornecer alimentos às pessoas já não seria mais tão necessária, porque de uma certa forma a sociedade talvez estivesse suprindo essas necessidades. Mas quando nós vamos estudar mais a fundo essas questões, nós vemos há muitas pessoas ainda muito carentes, mesmo naquele período melhor da nossa economia. Mas quando vem os períodos mais difíceis, que nós vamos ao supermercado e vemos o quanto os alimentos aumentaram de um mês para o outro, nós temos que pensar na mesa daquele que está mais carente e pensar como auxiliá-los. E aí começa a nossa vivência e a nossa instrução aos nossos filhos na prática da caridade. Eles saberem que quando nós fazemos as nossas compras mensais ou semanais, seja quais forem, nós nos preocupamos com aqueles que necessitam. Que nós também pensamos em contribuir para a cesta básica de uma família carente.
que naquele momento ele está tendo a oportunidade de ter um grande exemplo de que nós não trabalhamos apenas para nós no mundo, que devemos sim nos importar com os nossos irmãos. Então aquilo que muitas vezes é criticado, de levar as crianças e os filhos ao supermercado porque dá trabalho, porque eles querem consumir muitas coisas que não são desejáveis, que não são boas, o outro lado, eles saberem que nós também nos preocupamos com aqueles que sofrem. Nós estaremos nesse momento sendo grandes exemplos para eles atuarem na mudança dessa cultura de acharmos que tudo que nos pertence é somente nosso. Na verdade, não. A fartura que nós temos é uma concessão divina para que nós saibamos partilhar e demonstrar isso aos nossos filhos. Não demonstrar de uma forma arrogante, de uma forma pretensiosa, olha filho como o pai faz a caridade, mas que eles saibam que aquele 1 quilo de feijão, um pacote de arroz, uma lata de óleo, que tem a mesma qualidade que ele vai usar dentro de casa, é para uma família carente. Esse é o grande exemplo. Nós estaremos ali rompendo com aquelas ideias de egoísmo que eles possam ter. Talvez eles mais rebeldes na pré-adolescência, na adolescência, eles vão questionar, mas você está tirando de nós, poderia reverter para nós esse dinheiro. É o momento que nós vamos dizer que na verdade nós não precisamos de tanto. Nós podemos sim partilhar e tornar a vida das outras pessoas melhores. E podemos usar até um pensamento que muitos dirão que ele é egoísta, dizendo que nós ajudamos, mas também somos ajudados a ajudar alguém. Porque criamos a nosso favor forças, ações, intervenções no mundo espiritual. Porque a caridade, quando praticada e sentida e vivenciada, ela é a nossa forma de amenizar as provas que nós temos que passar. É a forma que nós temos de suavizar o nosso caminho nos desafios da vida. E foi Jesus que ensinou isso. Ele disse: amor cobre uma multidão de erros. Quando eu alimento alguém por um ato de amor, eu estou tornando favoráveis as minhas condições de provas futuras que eu terei. Parece um pensamento egoísta, de troca, que nós queremos trocar um bem material por um espiritual, mas não é o bem material em si, é o ato, é a preocupação, é o amor, é a sensibilização que nós demonstramos e que muitas vezes nós temos que forçar mesmo, abrir mão do que é nosso em favor de quem precisa. Isso nos muda, isso nos modifica, nos faz mais humanos e mais propensos a outras formas de renúncia perante a vida. Então, praticar a caridade material é fundamental e é um exemplo vivo para os nossos filhos. Então, esse contexto que nós vivemos econômico desestabilizado, muitas vezes que nos apresenta esses grandes desafios, ao invés de só pensarmos quem foram os culpados, por que fizeram isso, vamos pensar que experiência podemos aprender com isso. Porque a nossa crítica aos que causaram isso pode ter algum valor em um certo momento, mas espiritualmente, evolutivamente, a nossa crítica a eles não terá valor nenhum. Mas o quanto formos capazes de sermos solidários, fraternos, caridosos, isso sim contará muito para a nossa evolução e para a evolução da nossa família. Temos que considerar também que o dinheiro ele tem uma profunda interferência nos relacionamentos familiares. Desde as pessoas que estabelecem relacionamentos pensando em bens, em propriedades, em dinheiro, até aqueles que, motivados pelo verdadeiro amor, pelo verdadeiro carinho, iniciam um relacionamento, mas que diante das dificuldades que enfrentam a partir do momento que têm que lidar com as questões materiais da vida, passam a perceber o quanto necessitam ajustar-se uns aos outros. E o quanto nós podemos, até mesmo em momentos muito favoráveis de nossas vidas, prejudicar a evolução das pessoas com os bens materiais. Então temos que ter essa preocupação. O quanto os nossos bens materiais, o nosso salário, a nossa renda, as nossas propriedades, o que nós temos, o quanto isso nos determina o modo de ser, o modo de agir, o modo de viver. Porque aquilo que nós estamos fazendo com o que é nosso, está influenciando o modo como os nossos filhos agirão no futuro. Estará ali confirmando para eles que certas atitudes estão corretas ou mostrando que há outras formas de lidar com os bens materiais. Então temos que ter essa preocupação. Hoje, a minha condição financeira interfere no meu relacionamento familiar? A minha família só vive pacificada quando tudo está bem financeiramente?
Ou nós não conseguimos ter a alegria de estarmos juntos quando passamos por períodos difíceis? Esse é um grande indicador da nossa evolução espiritual. Se nós não conseguimos sentir felicidade, alegria nos momentos em que as coisas são mais difíceis, mais privadas, não percebemos que temos ainda muito a agradecer, apesar de não termos os bens materiais, indica o quanto estamos apegados à matéria, indica o quanto ainda estamos iludidos pelas condições de vida material. Porque alguém vai dizer que é bom e seremos sempre felizes na escassez, na ruína, na pobreza extrema. Mas o que nós não podemos deixar de perceber que tendo saúde, que tendo filhos inteligentes, que tendo um marido íntegro, uma companheira íntegra, formando aquele núcleo familiar, já é o maior bem que nós podemos ter. Porque dessas condições pode surgir a melhoria da nossa vida material. Dessa sintonia entre nós pode surgir a segurança, o bem-estar. Então, quando só consideramos que a vida é boa, quando as coisas são favoráveis materialmente, nós estamos enganados a respeito do sentido da vida, enganados a respeito do que estamos fazendo aqui. Então, fica-nos a reflexão. E temos que falar também que a falta ou o excesso dos bens materiais são reveladores das nossas imperfeições. Quando temos muito, somos muitas vezes arrogantes, pretensiosos, orgulhosos. Quando não temos, nos sentimos humilhados, incapazes, abatidos. Se nós achamos que somos algo em função do que temos, nós ainda não nos conhecemos. Nós não sabemos quem nós somos realmente. Porque alguém pode ser muito grande sem ter dinheiro nenhum. Pense em Jesus. Quanto dinheiro ele carregava com ele? Nenhum dinheiro. Porque toda a riqueza dele era o próprio ser. Quantos demoraram muitas reencarnações a perceberem que o maior tesouro do homem é carregado nas bolsas da mente e do coração? Porque a mente operosa, trabalhadora, criadora e inventiva, ela encontra alternativa para a escassez, para as dificuldades. O coração focado no amor é capaz de atrair, congregar forças, reunir recursos da solidariedade em favor do indivíduo. Então a grande riqueza que nós temos que reconhecer em nós é aquilo que nos pertence internamente, é aquilo que faz parte do nosso ser efetivamente. Os bens materiais serão sempre transitórios, e aí a grande lição que nós temos que mostrar para os nossos filhos. No momento da perda, realmente lamentar a perda, mas não dizer que tudo está acabado, que está tudo arruinado, não mostrar para eles que aquela perda nos enfraquece, tira de nós aquela força para continuarmos. Porque quando nós agimos assim perante os filhos, nós estamos dando exemplo para eles de que o dinheiro é a única força poderosa desse mundo. E na verdade não é. Na verdade existe uma força muito mais poderosa, que é a que possibilitou a humanidade chegar até aqui, que é o amor. O amor de Deus por nós e o amor que nós viemos muito dificilmente aprendendo e de forma ainda muito minguada. Essa é a grande força que sustenta a vida, que conduz a evolução do espírito. É isso que nós devemos transmitir a eles, os exemplos de vida, quando nós passamos pelos momentos mais difíceis, mais desafiadores. E temos uma percepção sobre a questão do dinheiro que muitas vezes é equivocada, partindo das ideias de que há a providência divina, que ela sempre nos suprirá o que nós necessitamos. A assistência espiritual que manifesta essa providência divina, que sempre nos conduz às realizações que nos cabem. Mas muitas vezes agimos contrário à providência divina. Muitas vezes agimos contrários a essa assistência espiritual ao nosso favor. Achamos que teremos a solução dos nossos problemas financeiros, materiais, pensando que Deus irá suprir todas as nossas carências, sem que antes mobilizemos a nossa inteligência, a nossa responsabilidade. De fato, Deus alimenta as aves dos céus, veste o lírio dos campos, mas todos esses seres têm que trabalhar, todos eles têm que cumprir o seu papel na natureza, senão eles estão em desarmonia, eles morrem, eles desaparecem. A espiritualidade nos ajuda até conseguir um emprego, mas nós temos que ir atrás desse emprego. Então há algo da nossa vida que nos pertence, que depende exclusivamente a nós, a nossa responsabilidade. Então quando nós passamos por momentos difíceis, nos cabe pensar o quanto a dificuldade material de hoje é reflexo da minha vida, da minha conduta hoje.
o quanto eu hoje posso estar passando por um momento difícil, porque na verdade eu fiz escolhas equivocadas. Na maioria das vezes nós temos uma tendência de pensar que são provas, são expiações que nós temos que passar relacionadas às vidas passadas, pelos erros que cometemos. Não estamos bem hoje materialmente, ou pelo menos seguros, estabilizados, porque cometemos muitos erros no passado, mas talvez os erros estejam no presente. Temos uma reflexão que Kardec trouxe no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Causas Atuais das Aflições. E ele faz essa reflexão: quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não ter sabido limitar seus desejos? Muitas vezes o contexto material que estamos vivendo, as dificuldades que estamos enfrentando, é decorrente dos nossos velhos hábitos, dos nossos velhos vícios, de uma ambição desmedida, de escolhas que fizemos pautados pela vaidade, pautados ali por um orgulho. Então nós temos que, antes de atribuir ao passado, às provas, ou como muitos fazem, atribuir a ideia de que é inveja do outro que está me arruinando os negócios, nós temos que pensar: teremos sido nós os responsáveis? Essas colocações às vezes ferem as pessoas, porque elas pensam assim: não, mas eu fiz tudo certo, deu errado mesmo. Realmente, pode ser prova do passado que nós temos que resgatar no presente, pode ser realmente inimigos que estão tentando nos tirar ali, mas o nosso destino ele está sempre em nossas mãos. As nossas escolhas são sempre nossas. Daí a importância de, quando temos algo a decidir em questões materiais, em questões financeiras, também pedir a Deus que nos inspire. Também pedir ao Pai que nos mostre o melhor caminho. E de uma certa forma, todos nós já sabemos qual é o caminho que nós temos a seguir. Sempre do trabalho, da honestidade, da integridade. Qualquer coisa ilícita que passe em nossa mente em relação a ganhos materiais, nós devemos bloquear esse pensamento. Nunca cogitar da solução dos homens. Isso tem uma razão muito séria. Nós podemos pensar assim: eu vou me sacrificar pela minha família, eu vou cometer alguns erros e eu vou conseguir bens para deixar para eles. Só que o que acontece muitas vezes? Nós podemos até não permitir que eles saibam desses erros que cometemos, mas nós estaremos influenciando espiritualmente. Nós estaremos dentro do lar com o nosso psiquismo desajustado com os objetivos superiores da vida, de alguma forma influenciando. Não adianta falar para o meu filho: seja honesto, se eu estou sendo desonesto, mesmo que ele não saiba. Porque ele não vai entender a palavra, mas ele vai sentir aquilo que é a vibração. Ele vai captar aquele ambiente mental que eu crio em torno de mim. E aquilo não vai trazer para ele segurança ao dizer: seja honesto. Os filhos, como disse André Luiz, vivem no clima psíquico dos pais. Não é apenas o exemplo que nós damos, não é apenas o que nós falamos, não são apenas as diretrizes que nós damos. A nossa mente, ela impregna o lar de ideias, de pensamentos, de formas de pensamento. Se eles são espíritos mais vulneráveis, eles são influenciados por isso. Por isso que aqueles que querem educar filhos para se tornarem espíritos melhores, que evoluam, devem pensar nisso. Eu também devo buscar ser íntegro, honesto, leal, correto. Não posso me permitir aquilo que é desonesto, porque assim eu estarei dando força às palavras, força ao meu exemplo que é visível. Quando nós vamos pensar nessa questão do dinheiro para a família, para a nossa vida familiar, nós devemos usar aquilo que todos os economistas recomendam, aparecem nos programas de televisão, e que nem sempre nós achamos que aquilo é tão bom assim, tão importante. Nós temos que dar dentro das nossas coisas materiais, por mínimas que elas sejam. O menor que seja o nosso salário, ele tem que ser gerido com sabedoria, com critérios. Nós não vamos entrar nessa abordagem de maneira muito detalhada, mas todos podem encontrar essas referências. Aprender a fazer um controle financeiro, fazer um controle das suas despesas, é algo muito bom, é algo necessário. Quem não sabe tem que procurar aprender.
colocar as despesas no papel e gastar apenas aquilo que é previsto. Difícil, não é fácil, mas quando nós agimos assim, e os nossos filhos percebem que nós só gastamos o que possuímos, nós também estamos instruindo eles, também estamos demonstrando para eles como agir com os bens materiais. Há muitas famílias que se endividam muito para ter bens materiais, e fazem financiamentos crediários e pagam apenas o mínimo do cartão e vivem enrolados, os pais sempre discutindo. E estão sempre passando para os filhos uma mensagem negativa a respeito da questão da economia doméstica. Na verdade, o casal deveria sentar-se e planejar as despesas. E juntos, demonstrarem para os filhos como se faz isso. Que não se gasta mais do que se quer. E se deve ensinar também a economia. Parece uma coisa comum, simples, mas isso também é importante para a evolução dos filhos. Ele aprender a lidar com as coisas materiais, ele aprender a lidar e gerir as coisas do mundo material. Quando nós nos aproximamos de conhecimento espiritual, nós temos uma tendência de pensar assim: então vamos viver só as questões espirituais, pensar só nelas, e vamos deixar de lado as questões de ordem prática. As coisas do mundo não são tão interessantes, isso é uma ilusão. Nós estamos aqui e precisamos aprender a agir como se vive no mundo material. Então, algo importante que nós temos que ter é a prática de conhecer algo básico da economia. Não se gasta mais do que se ganha. E não se gasta tudo que se ganha. Nós temos que ter uma reserva. Por mínima que seja, nós temos que guardar isso. E temos que mostrar para os nossos filhos que nós fazemos isso. Que não gastamos tudo. Que se não temos dinheiro para pagar uma compra, não vamos comprar uma roupa, um objeto qualquer. Primeiro pagamos a conta. Isso é economia prática, isso é forma de educar e de ensinar os filhos. E mostrar a eles que nós podemos, ao longo da vida, economizando, conquistar aquilo que nós desejamos. E aí entra a importância que nós temos aquela prática. Ainda que seja muito pequeno o dinheiro que nós vamos dar como mesada para eles, nós ainda assim fazemos. Para que eles aprendam a gerir o dinheiro desde no momento que eles já sabem que com o dinheiro se compra objetos. E há pais que muitas vezes estabelecem essa prática, dão uma mesada para o filho. Mas aí o filho quer um brinquedo a mais, quer algo mais caro. E muitos pais, iludidos por uma noção falsa de amor, pensam: não, eu vou dar para ele isso. Afinal de contas, ele está indo bem na escola, ele é dedicado. E nós perdemos uma grande oportunidade de entender que certas coisas na vida devem ser conquistadas por esforço próprio. Por exemplo, ele aprender a guardar uma parte da mesada dele para comprar algo a mais. Para ele comprar aquilo que é um pouco mais caro e que ele não consegue comprar no mês. Se nós suprirmos esse desejo dele a todo momento, nós estaremos criando a ideia de que sempre terá alguém para suprir os seus desejos, para atender os seus desejos. Então, a educação que nós vamos dar, curricular, financeira, nós temos que refletir. Embora possamos fazer tudo por eles, não convém fazer tudo. Embora até possamos dar o que eles quiserem, não convém dar tudo o que querem. Porque cria no imaginário dessa criança a ideia de que sempre ela terá tudo o que ela quer. Ela precisa entender que há momentos que ela terá que ter esforço próprio. E isso não é querer recompensar a boa conduta. Isso não é querer recompensar o que ele já deveria saber o que deve fazer. É que pensa, para uma criança de 10 anos, como ela vai aprender que ela tem que economizar? Por mais que você fale, ela vai gastar tudo que ela tiver. Então ela precisa entender que uma parte ela deve guardar. Por mais difícil que seja, por menos que nós estejamos conseguindo fazer isso conosco, devemos mostrar para ele que a economia ela é uma base de realização futura. E isso ensina ao espírito até a amadurecer a sua capacidade de desejar, ponderar se aquilo que ele quer realmente merece o sacrifício, ponderar se aquilo que ele está aguardando tanto realmente merece aquele esforço de esperar 2, 3 meses para poder comprar. Isso leva a pessoa a saber fazer escolhas, a amadurecer a sua capacidade de desejar e escolher as coisas que lhe convém. Muitas crianças demonstram nessa experiência isso, que passado algum tempo, ela não pôde ter aquele objeto, ela já não quer mais.
E aí vem o momento de nós conversarmos com ele. Está vendo? Não é tudo que nós queremos, nós devemos correr imediatamente atrás. Talvez não seja tão importante naquele momento. Todas essas situações, elas são momentos para diálogos que nós estabelecemos com eles, para instruí-los, para levá-los à reflexão, para fazê-los pensar sobre aquilo que eles estão experimentando no mundo material. Certamente, quando se tornarem adultos, esses exemplos terão marcado a sua vida, e eles serão capazes, então, de ter projetos a longo prazo, de saberem que precisam trabalhar, guardar, economizar para ter uma realização maior, e não simplesmente contrair dívidas após dívidas. Há muitos exemplos de famílias que isso se torna uma cultura, a cultura de viver envolvidos em dívidas, em empréstimos, em financiamentos, e aquilo que poderia ser muito mais objetivo, ensinar a economizar e usar bem o dinheiro, fica no segundo plano ou nem é cogitado. Isso pode ser para o espírito uma grande oportunidade de aproveitar melhor a experiência terrestre, porque ele pode, sem os erros, sem os enganos que ele vai cometendo, que o faz perder tempo, aproveitar melhor a sua experiência. Então, educar financeiramente os nossos filhos é algo positivo até para a evolução como espírito, porque conhecer as condições do mundo material e saber viver nela faz parte também da evolução espiritual. Algumas partes aqui eu vou pular e que nós podemos em outro momento até voltar nisso. Mas então, o que acontece muitas vezes nos lares, nas famílias, em relação àquele descontrole dos equilíbrios econômicos, ideias ilusórias a respeito dos bens materiais, e surgem conflitos também. Então, muitas vezes nós não vamos dizer não, por quê? Por questões de culpa. Há muitos pais que querem compensar a sua ausência prolongada de dentro de casa com bens materiais. Vão recompensar o filho por ter passado tantas horas da semana longe da família com presentes no final de semana, ou que necessariamente precisam ir a um centro comercial, um shopping, e ali consumir para dizer que aquele é o momento de integração com a família. Muitos agem assim e estão no processo de deseducar os filhos. E muitos agem assim acreditando que estão fazendo certo, mas nós não podemos jamais pensar que vamos suprir a nossa ausência na vida de um filho com os bens materiais, com presentes. O que eles mais desejam de nós é a nossa presença, é a nossa interação, é o momento de brincadeira com eles, é o momento de estarmos ali, vivendo e fazendo parte dessa vida. É óbvio que eles vão falar que querem presentes, que desejam os objetos, mas não podemos cair nesse mecanismo. Se hoje a vida nos impõe uma ausência obrigatória, devido tempo longe deles, não vamos corrompê-los compensando a nossa culpa com presentes para eles, porque estaremos ali certamente criando situações ilusórias. Há pessoas que se envolvem até em dívidas para poder suprir essa culpa. Culpa a gente trata de outra forma, né, Deus? Através de uma terapia. Nós temos que buscar de formas diferentes compensar aquela ausência. E nos cabe refletir: precisamos mesmo estar tão ausentes da vida familiar? Precisamos realmente termos uma atividade tão longa? Hoje nós observamos que há famílias em que o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, os dois têm curso à noite, e os filhos, que momento tem com os pais? Só no final de semana? Só colocar boa noite, limpa bem, limpa com Deus? Embora digam que a qualidade do tempo é o que importa, é o mínimo de tempo que nós temos que estar com eles. É o tempo que nós transmitimos valores, princípios, que nós damos exemplos, que nós manifestamos o nosso carinho. É o momento em que nós estamos realmente sendo pais e mães, e não apenas mantenedores. Isso traz uma culpa muito grande. Posso falar disso porque eu trabalho muitas horas por dia. Como professor, eu sou obrigado, muitos dias da semana, a trabalhar das 7 horas da manhã até as 23 horas da noite. Então, para mim, falar disso é tranquilo. E muitas vezes eu me vi nessa reflexão: por que eu estou tanto tempo fora do meu lar? Por que eu estou tanto tempo ausente da convivência com a família? E isso tem um peso para nós, tem uma consequência.
Mas aí nós temos que resistir. Não poderíamos tratar essa questão junto à família de uma forma equivocada, porque o problema é nosso. Nós temos que equacionar. Nós é que temos que pensar: será que eu não tenho que reduzir um pouco o meu tempo de trabalho para estar mais com a família? Muitos dirão: mas eu preciso garantir o futuro, eu preciso deixar bens para ele. Mas o que adianta deixar bens para o filho se nós não tivermos ali a condição de dar para ele a sabedoria de como usar esse bem? E nós temos que pensar o quanto nós somos manipulados hoje para ter que trabalhar mais, consumir mais, porque muitas coisas nos apresentam como fundamentais na vida. O indivíduo tem que ter o seu carro trocado a cada 2 anos. O indivíduo tem que viajar todo ano para algo extraordinário, diferente, fantástico. O indivíduo tem que consumir roupas caras. Será que nós temos que realmente seguir esse padrão de consumo? Nós temos que realmente conduzir a nossa vida assim? Cada um deve encontrar a resposta. Porque para uns talvez seja esse o caminho, porque a sua experiência é aquilo que nesse momento está considerando certo, mas em algum momento nós vamos refletir o tempo que nós dedicamos aos nossos filhos. Hoje se diz muito que a mulher tem que enfrentar o mundo, deixar o seu lar, trabalhar, tornar-se independente financeiramente. E aí quem vai fazer o papel de mãe junto à criança? Eu conheço a história de uma família e estou autorizado a falar sobre isso. A mãe sai muito cedo. A criança passa o dia inteiro fora numa escola. Quando chega à noite, ninguém tem paciência com a criança, porque a criança é hiperativa. O que fazem com a criança? Ela apanha para poder ir dormir, porque ela não quer dormir. Porque certamente ela dorme o dia inteiro na escola, ou dorme em períodos, chegando onde está sem disposição para dormir, ela vai querer brincar, quer brincar com o pai, quer brincar com a mãe, mas está todo mundo cansado, todo mundo querendo descansar. Aí a gente pergunta: qual o valor desse tipo de educação com os filhos? Uma criança tem que ser surrada para dormir, ou ela tem que ser castigada para dormir, então ela só quer o quê? Brincar com a mãe e o pai. Isso às vezes traz culpa para nós. A gente fica com remorso de ter vivido isso, de ter feito isso. Mas o remorso, a culpa, ele não vai resolver o problema. O que nós temos que fazer é encontrar um tempo. Eu tenho que trabalhar tantas horas, então eu sei que se o meu pequeno quiser brincar comigo 2 horas à noite, eu vou ter que brincar com ele. Vou largar tudo o que tiver que fazer, porque ele não tem culpa daquelas escolhas. Então eu vou estar à disposição dessa criança à noite. É isso que nós temos que fazer então para resolver a nossa briga. Vamos ter que nos desdobrar ainda mais ou fazer escolhas. Talvez um dos dois, o pai e a mãe, trabalhar meio período. Talvez reduzir essa jornada de trabalho, procurar outro emprego mais perto de casa, se mudar para perto do trabalho. Alguma coisa nós temos que fazer. Porque nós não podemos criar dentro do nosso lar filhos com a nossa ausência, que outras pessoas estão educando. Nós vemos muitos jovens que os pais não sabem que eles estão drogados. Eu tenho em cada sala de aula que eu entro, pelo menos 2 que vêm com os olhos de fogo, porque fumaram maconha antes de ir para a escola. Aí eu pergunto: como a mãe não sabe que o filho está naquele estado? Como o pai não sabe? Porque não está tendo tempo de conviver com esses filhos. O que adianta termos ganhado o mundo se nós perdemos a alma? Lembram do ensinamento do Evangelho? Dirá do homem que ajunta tantos bens materiais no celeiro e pensa, satisfeito com todas aquelas coisas materiais, se naquela noite não terminar sua missão junto àquela pessoa. Porque nós estamos muitas vezes perdendo os nossos filhos para o mundo pela ausência na vida deles. Então o que devemos fazer? Encontrar mais tempo de estar com eles. Se não temos hoje como reverter isso, vamos planejar a reversão desse quadro. Se não dá hoje para mudar de emprego, vamos planejar para o futuro essa mudança. Se não dá hoje para estarmos vivendo mais tempo junto deles, vamos planejar para fazer isso em algum momento. Enquanto não dá, vamos realmente estar com eles. Se temos somente o final de semana para estar com os nossos filhos, vamos largar a bagunça da casa, vamos largar o nosso futebol, vamos largar tudo e vamos passar o sábado e o domingo com eles.
Ao invés de jogar futebol com os amigos, joga futebol com seu filho ou sua filha. Ao invés de limpar a casa, vai com ele no parque, vai brincar de pega-pega com ele no parque. Viva intensamente esse momento. Mas nós temos que entrar no momento da vida de dizer, basta as coisas materiais. Talvez não temos que largar tudo como um moço rico, mas talvez tenhamos que largar metade, como o Zaqueu fez. Isso tudo é algo que nós vamos ter segurança para fazer se estivermos convictos. Convictos do que queremos realmente. O que nós estamos hoje fazendo no mundo. O que eu quero realmente no mundo. Bens materiais, segurança, quero destaque, quero isso, quero aquilo, ou eu quero só usufruir dessas coisas que puder, mas o mais importante, eu quero ter o meu filho do meu lado. Ontem ou anteontem eu vi um programa de entrevistas, filho dizendo que já tinha passado da fase de gostar apenas do pai como filho, ele já admirava como fã. Porque o pai, músico, começou a integrar o filho no trabalho, ele também participando, vivenciando, o filho tinha grande admiração do pai. Não só por artista, mas certamente ele era o sentimento daquele que percebe, meu pai me aproxima dele. E é isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. É realmente estar juntos deles, é realmente estar ali envolvidos com eles o mais tempo possível. Porque uma hora eles crescem, se tornam adultos e até vamos visitar todo domingo. Mas depois que nós já passou aquele período que nós somos capazes de impressioná-los, de exemplificar, de demonstrar, já foi. Nós até poderemos, como pais de filhos adultos, conversar, dialogar, mas os grandes exemplos, o tempo já passou. E não vamos ficar também lamentando se já cometemos esses erros. Fica só a experiência e o alerta de que hoje temos que ser diferentes. Talvez hoje a missão nossa seja junto com os netos, porque já que os filhos estão correndo tanto atrás dessas ilusões que nós já fizemos no passado, talvez hoje nós vamos ter que resgatar junto desses netos, instruí-los, ajudar os nossos filhos a criar talvez os seus netos, os nossos netos. Aí cada um deve encontrar o que é melhor para si. Mas o fato é, a criança e o jovem hoje precisa da presença do adulto, precisa dele constante, precisa dele dialogando, conversando, perguntando. Eles precisam bem menos de coisas materiais. Então nós geramos desequilíbrios nessas questões por culpa, por frustração, quando nós queremos dar tudo para os nossos filhos, já que nós não tivemos. Esse é um grande erro. Talvez os nossos filhos não tenham que ter certas coisas como nem nós não tivemos. Talvez eles precisam aprender o valor do trabalho para conquistar as coisas. Não quer dizer que vamos ser mesquinhos, que vamos negar para eles aquilo que nós podemos dar, mas vamos ponderar se é conveniente. E uma outra coisa que geralmente o homem cai nesse engano, que é de achar que ele tem que atender um papel histórico de mantenedor, que o homem tem que suprir a família das coisas materiais e ficar ausente o tempo todo. Isso foi numa época passada. Hoje, os dois são responsáveis pelas duas frentes de manutenção do lar. O homem e a mulher são responsáveis materiais pelo lar, o homem também, assim como a mulher tem sido, responsável pela vida afetiva e espiritual da família. O pai também tem que ter gestos de cuidado, de carinho, de amor junto aos filhos, de zelo, de mostrar que ele também se preocupa com aquelas questões que a mãe se preocupa. O pai também tem que andar com a criança de mão dada. Temos que vencer essa ideia de que cabe apenas um papel e o outro o papel de cuidador. O pai também tem que trocar as fraldas dos pequenos, também tem que conversar, também tem que mostrar que ele limpa a casa. Muitas vezes há um conflito até na organização do lar, porque apenas um faz uma tarefa e o outro não. Porque ele diz, eu trabalho fora, eu não vou limpar o chão, eu não vou lavar uma louça. Como vamos pedir para um adolescente lavar a louça, se tem adultos que dizem que não vão lavar a louça? Todos devem compartilhar as atividades, as responsabilidades, porque eles passam a perceber que eles também deverão compartilhar. E mesmo com todos esses exemplos, muitos são resistentes. E aí onde vem, nós temos que ser firmes, dizendo, é sua tarefa sim, deve ajudar. É sua tarefa sim,
tem que ajudar a contribuir para a organização do lar. Mudarmos essa ideia que nós tivemos de que o homem é mantenedor e a mulher é cuidadora. Nós temos que romper esses modelos e os dois devem ser as duas coisas. Até para que nenhum dos dois se sinta tão cansado, tão sobrecarregado. Porque muitas vezes pesa a responsabilidade de prover os bens materiais. Cabe apenas a aflição. Ambos são responsáveis, porque os dois assumiram a responsabilidade perante a sociedade, perante as leis divinas, por igual. Então nós temos que mudar essa percepção. E temos também que considerar isso, que quando nós colocamos objetivos materiais se sobrepondo aos espirituais da família, nós estaremos em desequilíbrio. Por que constituímos uma família espiritualmente? Porque temos que desenvolver um amor junto com aquelas pessoas. É por isso que nós formamos família. Quando nós começamos a nos preocupar muito com as questões materiais que envolvem a família, e deixamos de lado isso, por exemplo, brigamos de forma absurda porque se quebrou um objeto material dentro de casa, um objeto, nós estamos invertendo os valores. Devemos dizer que deve se tomar cuidado, que realmente não pode danificar, mas ter atitudes extremas por questões materiais denota o quanto a gente está valorizando apenas os bens e não o espírito. E aqui nós temos uma colocação também lá do item 4, causas atuais das aflições, que Kardec nos alerta sobre a missão dos pais junto aos filhos. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. A missão fundamental dos pais na questão da educação para o dinheiro, da educação para a vida material, é combater os filhos, o egoísmo, o orgulho e o consumismo. Porque um espírito que está hoje envolvido com tanto desses defeitos, orgulho, egoísmo e consumismo, ele está estagnado na evolução. Ele não está aprendendo realmente o que poderia nessa experiência. E nós vivemos numa época que cabe a nós combatermos tanta influência para o consumo que nós estamos vivendo. Porque não há controle verdadeiro de nenhum órgão público, de nenhum governo. Os nossos lares são invadidos diariamente por anúncios, por propagandas, e pouco se fala disso, pouco se alerta a família. Há muitas tentativas nos Estados Unidos de alertar as famílias americanas desse problema, da forma como as crianças são atingidas pela publicidade na televisão, e que certas práticas que os pais adotam levam os filhos ao consumo, a uma forma inadequada de consumo. Consumir não tem problema. O problema é quando ele se torna um objetivo de vida apenas. Quando nós só nos sentimos felizes consumindo. É aí que há um grande problema. Para você ter uma ideia, uma criança de 3 anos nos Estados Unidos, ela já é capaz de reconhecer 100 marcas de produtos, de tanto que elas são alvejadas pelos meios de comunicação. Então, numa cartilha que foi publicada lá e que traduziram para o português, depois eu vou disponibilizar para quem tiver interesse, eles alertam uma série de recomendações que os pais devem ter para combater essa avalanche de anúncios e de propagandas que são direcionadas às crianças e aos jovens. As recomendações que eles nos dão são essas aqui. Um diálogo crítico sobre o consumo. Nós devemos falar com os nossos filhos sobre a questão de que não podemos consumir excessivamente. E temos que dar exemplo para eles. Exemplo de que só compramos algo quando podemos e quando aquilo é necessário. Temos que falar com isso até a criança, a partir do momento que ela já é capaz de dizer eu quero, devemos lançar a pergunta, por que você quer? E fazê-lo lembrar das coisas que ela já quis e abandonou imediatamente. Então temos que ter um diálogo crítico também sobre o que é anunciado.
Às vezes a gente não quer tirar da criança aquela alegria de que viu determinada coisa e que ela tanto quer. Mas nós devemos dizer, será que esse bonequinho faz tudo o que está prometendo aí mesmo? Será que ele é tão interessante na propaganda quanto é lá na loja? E não saímos comprando imediatamente. Os hábitos de consumo, o indivíduo desenvolve na infância. A forma que vai lidar com o dinheiro na vida, ele se espelha na forma como os pais lidam e resolvem as questões materiais, questões financeiras. Outra recomendação que eles nos apresentam é essa: refletir sobre os anúncios televisivos, dizer se realmente aquilo é verdade, que intenção há em dizer que aquele produto é tão bom, conversar com eles sobre aquilo que é anunciado. Uma outra coisa que eles nos recomendam muito, que aqui no Brasil parece que é um absurdo, mas é reduzir o tempo que se assiste televisão dentro de casa. Reduzir o tempo que, inclusive nós adultos, assistimos televisão. Isso é fundamental, eles dizem, para essa mudança dos hábitos. Porque realmente muitos não percebem o quanto estão influenciados por propagandas, por anúncios, por tantas coisas que vão sendo vinculadas e que vai se absorvendo o tempo todo. Além disso, há um outro problema. A nossa televisão é excessivamente sensualista. Qualquer horário do dia que você liga o canal tem alguma coisa com tentação sexual, com violência. Fugiu daquela ideia de que à noite é que teria o horário para essas coisas. Hoje você está ali, uma criança está assistindo um filme infantil, ingênuo, num programa da tarde, e o anúncio da novela que vai passar às 23 horas tem uma cena que insinua fortemente uma relação sexual. Não é o ato em si, mas insinua fortemente. Aquilo para o espírito que já viveu essas experiências muitas vezes no passado, desperta antes do tempo o interesse para aquilo. Então imagine quantas outras mensagens subliminares vêm ali e que nós às vezes não temos capacidade de fazer a crítica e perceber o que está ali. Então realmente reduzir o tempo que nós assistimos TV, o tempo que nossos filhos assistem TV. Eles recomendam inclusive os pais, ver, isso não é algo de espíritas, não é algo de religioso. É uma associação de pessoas preocupadas em outro país com o quanto o consumo interfere na forma como as pessoas estão se desenvolvendo lá. Eles recomendam, inclusive, que se grave os programas e na hora dos comerciais avance e assiste apenas o programa, não assista ao anúncio. Porque eles perceberam que há estudos e há intenções deliberadas de tornar as crianças e os adolescentes cada vez mais consumistas, cada vez mais desejosos de comprarem e comprarem cada vez mais. Eles colocam que governos são fracos na tentativa de combater isso, que por mais que existam órgãos que regulamentem isso, na verdade eles não consumem. Então são os pais que devem ter esse controle efetivo. E o que nós vemos nos nossos dias? A televisão já não está tendo mais tanta importância, mas o que as crianças estão tendo tanto acesso? A internet, vídeos, jogos, que também vem anúncios, que também ficam o tempo todo ali anunciando alguma coisa, vendendo alguma coisa. Então nós temos aqui que conversar com eles, o quanto eles são influenciados por aquilo, fazer realmente a crítica. Eles de próprio rebatem, falam que não, isso é bobagem, eu não sou assim. Mas eles já ficam com aquela ideia na cabeça e já vão pensar criticamente na próxima vez que verão isso. Por isso que falar sobre isso com os filhos é importante. É uma forma de prevenir. Mostrar para eles que eles são alvo de pessoas que desejam que eles consumam. E muitas vezes é algo de forma desonesta que é feito. Então, temos que falar sobre isso. A redução eu já falei. E nós temos que, então, fazer aquilo que eu já disse anteriormente, que é estimular a prática da economia. Realmente adotar aquela forma de mostrar para eles que eles podem desejar algo, podem conseguir, mas dentro de uma normalidade, dentro de uma prática em que ele vai enriquecer isso. Né? Essa cartilha, então, ela está disponível na internet. Eu não tenho o site aqui para indicar para vocês. Ela se chama Crianças Sem Marcas, Dicas para os Pais que Vivem uma Cultura do Consumo.
no meu site ali, depois eu vou disponibilizar um link para quem quiser baixar esse arquivo e ler. Tem recomendações muito interessantes que nós podemos colocar em prática e prevenir o consumo junto às crianças e aos jovens também. E sempre lembrarmos isso, né? Nós temos uma tarefa junto aos filhos que é de educação para a vida em todas as suas dimensões, material, espiritual, cultural. E nós só desempenhamos bem essa tarefa se nós aprendermos sobre essas questões, se nós nos interessarmos por elas, se nós falarmos sobre elas. Elas são importantes, são necessárias então. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos dê a força para prosseguirmos essa tarefa tão grata que é de educar, de encaminhar as novas gerações. Nessa página, antenormorais.com.br e no Facebook Antenor Moraes, dá para seguir o áudio das palestras que eu faço. E nessa outra, Antenor Soares, é um trabalho novo que eu venho tentando divulgar em escolas sobre a comunicação, pais e filhos, tentando melhorar essa relação e na prevenção de uma série de problemas. Então, quem quiser conhecer e ajudar a divulgar meu trabalho em alguma escola, eu vou de boa vontade para realizar lá palestras sem caráter espírita, mas que abordam os mesmos princípios, que levam reflexões tão válidas quanto essas que nós fazemos aqui. Então, muito obrigado a todos, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.